5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, né, gente, ainda existem aquelas pessoas que discordam, que concordam, que não discordam. Para mim, tanto faz, certo? Os achismos das pessoas, o que elas acham, o que elas fazem, para mim, tanto faz. Se os que elas acham não estiver de acordo com a palavra de Deus, para mim, é mesmo que nada. Os nossos achismos, né? Se os nossos achismos não estiver de acordo com a vontade de Deus, não vale de nada. A gente vai ficar com os nossos achismos mesmo, né? E sempre tem aquelas pessoas, não, eu não concordo, né? Casamento é no religioso. Se a pessoa não casar no religioso, não é válido para Deus. Né? Tem aqueles que diz que casamento para Deus é no religioso, tem que casar na igreja para ser para a bênção de Deus. E tem aqueles, não, tem que ser pela lei, né? E o que a Bíblia diz? Não tem uma passagem na Bíblia que Deus diga assim. Não existe na lei de Deus uma passagem na Bíblia que diz, case-se na igreja. Não, case-se na lei. Agora, você vai ver que, né, que a palavra de Deus manda a lei. A lei é que vem de Deus. Né? A lei. Tem uma passagem na Bíblia, até porque nos tempos do Antigo Testamento, todos nós sabemos que no Antigo Testamento não se existia igreja. E aí, como foi que aquele povo casou? Mas tinha lei. Tinha a lei da época, mas não tinha igreja, não tinha um templo de 4 paredes como hoje tem, como né, depois no Novo Testamento que tinha, certo? Não tinha. E aí? E aquelas pessoas, onde foi que elas casaram? Aquelas pessoas do Novo Testamento, como foi que Abraão casou com Sara? Como foi que José casou com as suas esposas? Como foi que, se não tinha igreja? Se não tinha a bênção religiosa? Né? Porque a bênção religiosa que as pessoas dizem é casar na igreja. Tem que um pastor, porque naquela época não existia pastor como hoje, né? Primeiro de tudo, que naquela época não existia pastor, não existia padre, não existia líder religioso, né? Entre as como hoje existe. E aí, aquelas pessoas que casaram naquele tempo, quer dizer que elas não casaram perante Deus, porque não casaram na igreja, é? Se assim fosse, né, gente? Então, naquela época não tinha igreja. Não existia igreja, né? Não existia. Não existia. 4 paredes para a pessoa chegar lá, como o povo faz hoje, ir para a igreja vestido de noiva, entra lá o padre ou o pastor, dá aquela bênção. Então é aquela questão, né? São pessoas, a gente sabe que são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não conhece, não, às vezes nem vive a palavra de Deus, certo? Foi o que ela aprendeu da cultura dela, porque a cultura de hoje é o quê? Tem que casar na igreja. A cultura ensina isso, tem que casar na igreja. Mas a palavra de Deus é outra coisa. A cultura ensina que a gente tem que casar no religioso. Se não casar no religioso, certo? É porque não recebeu a bênção de Deus. A cultura, isso vem de algo cultural dos povos, né? Algo cultural, né? Dos povos. Não que Deus tenha criado. Deus não mandou nenhum mandamento, não mandou nenhum mandamento que diga assim, olha, para você ser casado, alguém tem que dar uma bênção para você. Qualquer pessoa pode abençoar. Qualquer pessoa pode abençoar o seu casamento. Qualquer pessoa. Não precisa ser pastor, não precisa ser juiz, não precisa ser padre. Qualquer pessoa pode abençoar o casamento, os pais podem abençoar, né? Porque antigamente quem abençoava os casamentos dos filhos eram os pais. E estava pronto, e já estava abençoado. Quem abençoava os casamentos dos filhos antigamente eram os pais e eles já estavam abençoados. E o casamento dos filhos estava abençoado e pronto, certo? Era válido perante Deus e pronto, acabou-se. Certo? Deus não mandou casar, né? Claro que existia lá os trâmites, todo o acordo, né? Porque casamento, como eu já disse aqui,
casamento é um contrato, né? Existia todo o acordo do contrato entre as famílias e tudo mais, né? Existia o acordo, que era o que, né, fechava ali o contrato, os pais abençoavam e estavam casados em nome de Jesus, e o que Deus uniu, o homem não separa, e pronto, certo? Então é preferível, né? Hoje, tem que casar na igreja, tem que receber a bênção religiosa. Olha que é melhor, né? É preferível receber a bênção espiritual do que a bênção religiosa, porque a bênção religiosa qualquer um pode dar. Qualquer um pode dar. Não, tem que casar lá na igreja para receber a bênção religiosa. Lá na igreja também tem a bênção, né, de Satanás. Lá também tem tanta bênção, a bênção de Deus, né, que as pessoas dizem, não, lá na igreja que tem a bênção de Deus. Lá também tem a bênção de Satanás. Tem a bênção de Deus e a bênção de Satanás. Quando é que a bênção é de Satanás? Né? Lá na igreja, principalmente nas igrejas hoje, né? Satanás abençoando os adúlteros. Tá cheio, né? Satanás, através dos líderes religiosos, abençoando os adultérios, as fornicações, os pecados, os erros. Tá cheio. Então, lá na igreja, tem a bênção de Deus? Tem. Logicamente que tem. Deus está em todos os lugares, mas lá na igreja tem mais bênção de Satanás do que a bênção de Deus, né? Tem mais a bênção de Satanás do que a bênção de Deus. Então, é preferível ter a bênção espiritual do que a bênção religiosa, porque a bênção religiosa, se ela não tiver de acordo com a vontade de Deus, não adianta de nada, é nulo. Prestem atenção no que eu estou dizendo aqui. Se não tiver a bênção de Deus, né? Se não for aprovado por Deus, aquela bênção se torna nula. Nula. Do que adianta um pastor abençoar um casal, né, de adúltero? Aquela bênção é nula. Para Deus, aquela bênção é nula, porque não partiu de Deus. Não partiu da vontade de Deus. Porque Deus jamais abençoaria um casal adúltero para viver no adultério. Então, diante de Deus, aquela bênção passa a ser nula. Então, existe a bênção do diabo e a bênção de Deus, né? Então, é preferível a bênção espiritual que vem do alto do que a bênção religiosa. Porque os pastores, os padres dão a bênção religiosa. Mas muitos pastores e padres também estão no adultério, estão em fornicação, estão no pecado e querendo abençoar os outros. Né? Quanta incoerência, né? Pois é, por isso que eu digo, é preferível ter a bênção espiritual, eu prefiro a bênção espiritual àquela que vem direto do céu. Eu prefiro a bênção espiritual do que a religiosa. Portanto, né, eu posso aqui, como eu já disse para vocês, eu não me casei perante a bênção religiosa, não. Mas eu casei perante a bênção espiritual. E essa é a que é válida perante Deus, né? Sim. Um dia ainda, em nome de Jesus, certo? Eu vou, né? Alguém vai abençoar o meu casamento, né? Fazer a bênção religiosa, como muitos dizem, né? Porque eu vou procurar uma pessoa íntegra para abençoar o meu casamento. Um pastor íntegro, né? Que seja bênção de Deus para abençoar o meu casamento, porque eu não vou chamar qualquer louco, qualquer doido que eu não conheça a vida dele, não. Né? Vou chamar assim um pastor íntegro, né? Um íntegro que defenda a vontade de Deus para me abençoar a mim, né? E ao meu esposo. Logicamente que eu vou atrás de uma pessoa que conheça a palavra de Deus, que seja íntegro e reto perante Deus, para me abençoar, né? Dar uma bênção religiosa a mim, pura, vinda do alto. Porque se for para qualquer pessoa me abençoar, as igrejas estão cheias de padres e pastores aí, qualquer um pode abençoar. Chego lá, padre, o senhor me abençoa? O padre vai dizer, abençoa minha filha. Pastor, o senhor me abençoa? Abençoa minha filha, certo? Mas cabe a gente, né? Então eu prefiro a bênção espiritual. Eu estou casada sobre a bênção espiritual e isso é o que importa para mim. As demais coisas
certo? Se eu recebi, se eu não recebi a bênção religiosa, se eu casei na igreja, se eu não casei na igreja, para mim tanto faz, porque isso aqui é apenas um cerimonial. A bênção religiosa é apenas um cerimonial que nós queremos fazer para reunir as famílias, reunir os nossos amigos em comum, os familiares, né? A gente quer fazer em comunhão ali com as pessoas, então é apenas a bênção religiosa é apenas um cerimonial, né? Um cerimonial. Amém? Glória a Deus. Pronto, né? Então, é isso aqui, é preferível a bênção espiritual do que a bênção religiosa. Porque a bênção religiosa, se não tiver de acordo com a vontade de Deus, ambas têm que andar juntas. Se a bênção religiosa não estiver de acordo com a bênção espiritual, adiantou de nada, porque vai ser nula, certo? Então, lembre-se que na igreja existe a bênção de Deus e a bênção de Satanás. Amém? Que Deus abençoe vocês. Lembrando aqui, meus amados, que casamento só é reconhecido, só é feito pela Constituição brasileira. Se você casar apenas no religioso, você não será, né, você e a outra pessoa não será reconhecida como casamento, como casados, certo? Portanto, quem casa, certo? Casamento só é reconhecido quando nos casamos perante a Constituição brasileira. É ela que dita se você é casado ou não é casado, certo? Apenas a lei. Se você casar apenas no religioso, é apenas no religioso, só é válido para o religioso, certo? Então, certo? Lembrem-se disso aqui, amém?